Alex, depois da nossa primeira aula sobre a Guerra do Paraguai, a pré-Guerra do Paraguai, eu me sinto um imbecil completo, idiota. Eu não sei como é que eu não sabia de nada disso, dessa história. Eu estou chateadíssimo com isso, eu estou meio envergonhado um pouco. Cara, eu acho duas coisas. Um é porque eu juro que eu não acho que você é especialmente mais idiota do que ninguém. Eu acho que todos somos idiotas. Não, é verdade também. Eu acho que todos somos ignorantes de uma quantidade gigantesca de coisas, para começar. Eu fiz história, eu adoro história, porque de todas as coisas que eu não queria ser ignorante, essa é a coisa que eu menos queria ser ignorante. Eu estou de boa em ser Adorei ignorante. isso, adorei essa definição. Né? Eu estou de boa de ser, sabe, ignorante de física, mas eu não queria ser de história, porque eu acho que história é fofoca. Um historiador, ele uma vez definiu para mim da seguinte maneira. Tipo, você imagina que você entra num clube, né? Você vira sócio de um clube. E aquelas pessoas estão lá já há mó tempão. E você quer ficar amigo delas, mas você não sabe quem pegou quem comeu quem é inimigo de quem já fez empresa com quem, não sei o quê. Então, tipo, eu acho que saber história é um pouco isso. A gente nasce, aí o mundo já tá rolando há mó tempão, aconteceu um bando de coisa, não sei o quê. E, cara, meio, sei lá, eu quero saber fofoca, sabe? É o nosso primeiro dia na escola, né? A gente quer saber quem é quem ali. Né? Exatamente, você quer saber fofoca. Você quer saber, cara, tipo assim, é isso, cara. Eu encontro um argentino no exterior e o cara ou é portenho ou odeia Buenos Aires. Por que isso? Eu quero saber essa história, sabe? Porque não faz sentido esse negócio. E aí a gente vai vendo, a gente vai estudando, porque é isso. Eu acho que fundamentalmente é lembrar que não é estudo, é fofoca. É mais sedutor, realmente. Exato. Se você pensa que é estudo, fica chato. Se você pensa que é fofoca, é muito mais legal. E a gente estava numa fofoca quente, menina. Vou te contar aqui. Você estava me dizendo, então, que é isso? O Paraguai resolveu se meter nessa briga Brasil-Argentina. Disse que no Uruguai ninguém toca. Quem entrar no Uruguai vai ter guerra comigo. O Brasil foi lá e falou: querida, deixa eu te contar, eu vou tirar esse presidente e botar outro. E aí o Paraguai, então, decreta guerra contra o Brasil. Isso. E tem mais uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas que tem a ver com o que eu contei antes, que é o Paraguai faz isso também porque ele está com medo da Argentina. Ele está achando que a Argentina está querendo derrubar um presidente do Uruguai para colocar um presidente lá para fechar o Paraguai e para tomar o Paraguai. Que daí impede então, qualquer navio de sair do Paraguai, fecha, o Paraguai vai secando ali, acabou o Paraguai. Então, isso aqui é muito interessante. O Paraguai nunca teve medo do Brasil, porque não tinha nenhum problema com o Brasil. O Paraguai queria defender o Uruguai, porque tinha medo que os argentinos iam querer anexar o Paraguai e, para anexar o Paraguai, tomar o Uruguai e bloquear o Paraguai. Então o tiro saiu meio pela culatra, porque na verdade ele estava com medo era da Argentina e quem veio foi o Brasil. Não, foi pior do que isso. Quem veio foi o Uruguai também. Quem declara guerra ao Paraguai é a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Uruguai e Paraguai. Tanto que, por exemplo... Uruguai e Argentina. Argentina. Vamos lá, pera. No Brasil, a gente chama de Guerra do Paraguai. Sim. Mas no Paraguai, eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança. Tríplice Aliança é a aliança feita por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, vocês veem... Então, uma cacetada de gente, porque isso, todo mundo aqui... Não tinha como o Paraguai ganhar essa guerra, né? Muito difícil, muito difícil. Só se fosse a Coreia do Norte aqui no meio. Mas tem controvérsias, eu vou falar das controvérsias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, existe muita questão se o presidente do Paraguai, que é o Solano Lopes, se ele era um monstro, se ele era... Louco. Isso eu acho que tem muita polêmica, eu não vou entrar muito nisso, mas eu acho que ele era inepto. Ele era jovem, ele não tinha muita experiência diplomática e política. É noção, a gente fala noção, né? Ele tentou cantar uma de galo, que não está nem errado. Eu acho que todos os estados cantam de galo um com o outro, isso é razoavelmente normal. Isso que ele fez, de falar, olha, se fizer aquilo, eu vou lá. Isso é normal, estados falam isso um para o outro o tempo todo. Eu só acho que, como o Paraguai era um país muito isolado,
ele não tinha bons assessores, ele não tinha bons diplomatas, ele não tinha bons militares, ele não foi bem assessorado, ele não tinha o Itamaraty atrás dele, por exemplo, para impedir de cometer umas burradas muito grandes. Então, isso que ele cometeu foi uma burrada muito grande, foi um erro de cálculo muito grande, que não deveria ter custado tão caro. Ele custou tão caro porque as coisas saíram de controle. Mas então foi isso. Então, ele fala que se interferirem na independência do Uruguai, o Paraguai vai considerar que declaram guerra, o Brasil vai e faz, e ele declara guerra ao Brasil. E aí o Brasil derruba o governo do Uruguai, e o novo governo do Uruguai, colocado pelo Brasil, também declara guerra ao Paraguai. Então, quer dizer, o Paraguai declara guerra ao Brasil para defender o Uruguai e acaba em guerra com o Uruguai. Aí a gente chega naquele mapinha das missões. Traz o seu mapa de novo. Traz o mapa de novo. Peraí. Chega mais perto. Ó, tem aquela piroquinha, volta. Tem aquela piroquinha da Argentina. Essa aqui. Nem dá para aparecer. Ah, tem isso aqui mesmo. Essa piroquinha laranja que fica entre o Paraguai e o Brasil, que é o estado de missões. Uhum. E aí, o Solano Lopes, presidente do Paraguai, general-chefe do Paraguai, pede permissão à Argentina, com quem ele não estava em guerra, para atravessar esse pedacinho para poder atacar o Brasil. Para descer aqui por essa piroquita aqui e falar, deixa eu atacar o Brasil por aqui, porque ele quer atacar o Brasil e o Uruguai, né, imagina? Ele quer atacar o Rio Grande do Sul, o Uruguai e chegar no mar. Então ele fala, olha só, Argentina, tá tudo bem, nós somos amigos, me libera só de passar por aqui que tá tudo certo, eu vou só atacar o Brasil. E a Argentina fala, amigo, se você invadir o meu território para fazer qualquer coisa, você vai estar declarando guerra a mim. E a Argentina não deixa. E aí o Solano Lopes, ele atravessa Misiones, ele invade Misiones, cruza Misiones e invade o Rio Grande do Sul. E nisso ele declara guerra a todo mundo. Então, nesse golpe, esse menino inepto, ele se vê numa guerra contra o Brasil, a Argentina e agora o Uruguai. Mas você falou menino porque ele tinha o quê? Quantos anos? 25? Era muito jovem. Não era tão jovem assim, acho que ele tinha uns 40 anos, 35 anos. Porque é isso, ele era o filho do ex-presidente que ganhou o cargo vitalício. Entendeu? Então, é isso. O Paraguai tinha ficado. Agora, vamos chegar na polêmica. O que é a polêmica? O Paraguai tinha sido tentar... tipo assim, quando teve a independência, os argentinos tinham tentado enquadrar o Paraguai deu uma costa nos argentinos e se fechou. Então, de 1811 até lá 1850 e tantos, o Paraguai era um mistério, era uma terra que ninguém entrava, ninguém saía, totalmente independente. Ele teve 3 presidentes, um atrás do outro, que ninguém nunca viu, ficava lá no meião e ninguém se importava. Esse Lopes, o Solano Lopes, ele é filho do... O presidente da Guerra do Paraguai, Solano Lopes, era filho do ex-presidente Carlos Lopes, que quando morre, lega o cargo para o filho. Que não tinha grande estudo, não tinha grande nada, era só o filho do presidente. E ele decide começar esse negócio de tentar impor mais o Paraguai na política externa depois de, sei lá, de 40 anos que o Paraguai estava isolado. Ok? A polêmica começa aí porque tem um número grande de historiadores. Vamos lá. A história normal é que esse cara era um doido, era um maluco, era um monstro, era um cara que torturava os outros e que ele começou essa guerra sem sentido e que Brasil e Argentina, coitado, vítimas inocentes, foram lá e se defenderam. Essa é a versão mais tradicional, que obviamente não faz nenhum sentido porque ninguém é inocente assim. Essa é a versão de que o Duque de Caxias é um herói, essa é a versão que a nossa ditadura militar vendia, né? Que Lopes era um louco criminoso e que nós só nos defendemos. Beleza. Em reação a essa história, que é claramente conservadora, na década de 60 do século XX, aqui na Guerra Fria, começou a circular uma versão de extrema esquerda,
E repara, eu me considero de extrema esquerda, tá? Eu sou dessa turma. Mas mesmo eu acho que essa história era também furada demais, porque ela era muito exagerada para o outro lado. Mas esse que é o ponto. A esquerda dessa época, tão desesperada com essa história tão heróica do Duque de Caxias maravilhoso, eles inventam um Paraguai que era o paraíso na Terra. Então, eles começam a contar uma história que, na verdade, enquanto o Paraguai estava fechado esses anos todos, ele estava fechado porque ele estava fazendo um mega experimento, quase que comunista, tudo era comunitário, era um lugar lindo, era um lugar que tudo funcionava, tanto que eles ficaram autossuficientes tanto tempo, não sei o que, não sei o que lá. E aí os ingleses, os malvados ingleses, viram que os paraguaios eram ricos, eram autossuficientes e falaram, meu Deus, se todos esses países subdesenvolvidos forem como o Paraguai, nós nunca mais vamos conseguir destruir ninguém. Temos que destruir esse mau exemplo dos paraguaios. E aí os ingleses vêm e convencem o Brasil e a Argentina, que são meros fantoches na mão dos ingleses, a fazerem um trabalho sujo por eles e destruírem o Paraguai e o exemplo comunitário do Paraguai. Década de 60 e 70 do século passado, você vê muito historiador bom de esquerda defendendo essa teoria. Mas a verdade verdadeira é que, cara, eu estudei guerra do Paraguai há muito tempo e não tem nada que comprove isso, sabe? Nada. Você não tem nada no Paraguai que comprove que ele era tão maravilhoso ao ponto de colocar medo em ninguém. Por exemplo, os ingleses, tá? Os ingleses mantêm atas muito completas do parlamento inglês e das discussões. Todas as sacanagens que eles fizeram em todos os países estão em ata, sabe? Assim, quando os ingleses decidiam sacanear alguém, matar um povo, tem uma ata. Ela tá lá. Sabe por quê? Porque, tipo assim, um cara que é um lord inglês em 1850, ele nunca vai achar que 100 anos depois alguém de Zâmbia vai lá ler a ata dele. Ele não tá nem aí. Ele fala o seguinte, vamos fuder com o Zâmbia. E o cara anota aí, fuder com o Zâmbia. Quem é que vai fuder com o Zâmbia? É ele? Então leva ele. É que dia? Então, tipo assim, é muito engraçado isso. Porque, cara, os ingleses anotavam tudo. Tá tudo lá. Eles não tinham por que esconder. É de tão superiores que eles se achavam a todo mundo, sabe? O Paraguai nem é citado, os ingleses nem sabiam que o Paraguai existia, isso não faz nenhum sentido. E a outra coisa que é mais importante é a seguinte: a política externa da Inglaterra para lidar com lugares como o nosso sempre era de tentar minar o mais forte. Porque, tipo assim, o que era o pior pesadelo da Inglaterra? Era que o Brasil ou a Argentina, por exemplo, ficasse tão forte, tão poderoso como potência regional, que ele fizesse na região o que a Inglaterra queria fazer. Perfeito. Então, sempre que tinha alguma briga regional entre países menores, pequenos, se fosse para a Inglaterra se meter, sempre era em prol de ajudar o mais fraco ou de impedir que o mais forte ficasse mais forte. Lógico. Então, não só a Inglaterra não se meteu, porque ela não tinha por que se meter, e porque o Paraguai nunca foi esse paraíso na Terra, era só um país isolado, tentando se virar, coitado. Como se a Inglaterra fosse se meter com alguém, ela se meteria para sabotar o Brasil, porque o Brasil, de fato, estava a caminho de se tornar uma potência regional, que ele se tornou de fato. Tanto que, por exemplo, se o Brasil tivesse ficado dono do Uruguai, o Brasil seria uma superpotência regional, porque ele ia controlar a entrada do Amazonas e a entrada do Prata. A Inglaterra, ao inventar essa ideia do Uruguai independente, ela de fato impediu o Brasil de se tornar uma superpotência que ele talvez se tornasse, e era isso que a Inglaterra fazia. Então essas são, via de regra, as duas grandes polêmicas, né? Essa de que o Brasil era um herói, coitado, e o Paraguai era um monstro, e a outra de que o Paraguai era um Estado modelo que a Inglaterra quis destruir e usou o Brasil. A verdade está no meio. Eu acho que nenhuma dessas versões é nem perto da verdade.
nos últimos 30, 40 anos, a gente tem muitos estudos muito legais que estão descobrindo vários detalhes disso. Tudo é muito mais nuançado do que parece. Mas é isso. Essas são as duas polêmicas. Você quer perguntar alguma coisa? Não. Tô indo bem. Então vamos lá. Ah, sim. Eu vou contar mais uma coisa que foi o lance inicial da guerra, até antes do Paraguai atravessar Missões. Qual foi o ato do Paraguai que começou a guerra? Tem tudo muito a ver com Mato Grosso. Na época não tinha Mato Grosso do Sul. Então, quando a gente fala Mato Grosso, são os dois Matos Grossos. Né? O Mato Grosso não tinha como chegar por terra no Mato Grosso. Então, o único jeito de chegar no Mato Grosso era entrar pelo Rio da Prata, subir o Paraná, subir o Paraguai, passar por Assunção e aí chegar no Mato Grosso. Isso qualquer pessoa, vindo do Brasil ou vindo de qualquer outro lugar. Qualquer lugar. O único jeito de chegar era por ali. E aí, o novo governador, na época se chamava presidente, né, que era presidente de província, mas era governador. O novo governador do Mato Grosso estava chegando para tomar posse. E o Solano Lopes, quando o barco dele passa por Assunção, prende o cara e pega o navio. Então, esse é o primeiro ato de guerra. O primeiro ato de guerra é que o Paraguai toma o navio de guerra brasileiro e aprisiona um governador brasileiro, que inclusive morre na cadeia paraguaia. Isso em retaliação pelo Uruguai. Isso em retaliação pelo Uruguai. É a primeira coisa. Aí o Paraguai faz isso, começa a guerra, e ele pede permissão para atravessar Missões. A Argentina não dá, ele atravessa, invade o Rio Grande do Sul, e Brasil, Uruguai e Argentina se juntam contra ele no Tratado da Tríplice Aliança, que era um tratado altamente canalha também, porque, por exemplo, ele tinha como uma das cláusulas que eles não podiam parar a guerra até tirar o Solano Lopes do poder. Né? Eles estavam presumindo que a guerra tinha sido causada pela inépcia, criminalidade, babaquice desse cara, então que não tinha possibilidade de ter paz enquanto ele estivesse no poder. Então essa era uma das cláusulas, e uma cláusula, a gente vai ver, altamente polêmica. Muita gente usa essa cláusula para dizer que o tratado era criminoso, porque você até podia ter feito um tratado para vencer o país, mas não para impor um governo ou para dizer quem que pode governar ou quem não pode. Mas beleza. Aí, o que acontece? Nos primeiros 6 meses de guerra, o Paraguai tem a vantagem, porque o Brasil é tipo um gigante grande demais para se mexer rápido. Então, nesses primeiros 6 meses de guerra, o Paraguai invade o Rio Grande do Sul, invade o Mato Grosso, invade a Argentina. E ele está solto na buraqueira, invadindo todo mundo. E o Brasil e a Argentina estão na defensiva, juntando exército. Por exemplo, Voluntários da Pátria. Toda cidade brasileira tem uma rua Voluntários da Pátria, que foi uma campanha nacional. Todo mundo, fomos invadidos, vamos. Era uma época de grande empolgação patriótica. As pessoas achavam que a guerra ia ser um passeio, porque o Paraguai era muito pequenininho. Então, tipo assim, que todo mundo ia chegar, se voluntariar, ia fazer bonito 2 semanas, 1 mês, ia voltar com medalha, com uniforme. Sim. Então, você teve Voluntários da Pátria pelo Brasil todo. Teve a questão da escravidão também, que é sempre muito importante, que havia uma dúvida. Nós queremos... olha que coisa mais brasileira. Havia uma questão, tipo, será que a gente deve colocar arma na mão das pessoas escravizadas? Porque pode não ser uma boa ideia. Porque, afinal, eles são a maioria. Se eles são a maioria e ainda por cima armados, pode não dar certo. Pode não dar certo. Só que aí, cara, a nossa... Eu não sei nem que termo usar. A babaquice da nossa elite é maior do que o medo da elite. Porque o que o cara... Você imagina um cara rico de hoje, da Vieira Solto, assim, ele fala assim, ok, veja, armar escravizado não é bom, eu não quero, certo? Mas se eu não armar escravizado, quem é que vai ter que lutar a guerra? O meu filho? Eu prefiro armar o escravizado. Então, para você ver o nível da babaquice da nossa elite, eles preferiram arriscar tudo, arriscar o sistema, armando a galera que era escravizada,
para não ter que mandar os próprios filhos, que era pior ainda. Então, o que foi que houve é que você podia comprar o seu lugar. É que a partir do momento em que começa... no primeiro momento, o Brasil pede voluntário. Mas a guerra dura tanto tempo que o Brasil começa a recrutar pessoas obrigatoriamente. Só que aí você podia mandar escravos no lugar. Eu não me lembro quantos. Então, digamos, você é um filho de um escravocrata rico. Aí aparece o cara e fala, olha só, seu Fábio, desculpa, o Paraguai tá morrendo tanta gente, a gente quer que você, branco rico, vá morrer lá também. Aí você fala, não, peraí, eu? Não, eu não. Quantos escravizados você quer para eu não ter que ir? Dá uns 10 aí que eu acho que tá bom. Tá? Eu não estou lembrando o número exato, mas na lei você podia dar um número X de escravos no teu lugar, escravizados, para você não ter que ir. E aí, obviamente, que branco, rico, metido a besta, preconceituoso, não foi para essa guerra, porque mandou os seus próprios escravizados, ou às vezes comprava alguns escravizados só para mandar, para não ter que ir. Em suma, esse é o nosso Brasil de sempre. Não é nada de novo, nada que surpreenda ninguém que more aqui ou que cresceu aqui. Mas então... Você falou que a guerra durou muito tempo, porque o Brasil achou que em um ano ia acabar com essa guerra. Sim, exatamente. A guerra durou muito tempo. E eu vou chegar lá por quê. Isso também é motivo de polêmica. Mas vamos lá, deixa eu contar basicamente essa história em detalhes, eu não vou entrar. Mas a guerra tem 3 fases, que é o seguinte. A primeira fase são os primeiros 6 meses que os paraguaios eles estão dinâmicos, eles estão com a iniciativa, eles estão lá fazendo, acontecendo, invadindo, antes do Brasil e a Argentina poderem se organizar. Nesses 6 meses, o Brasil manda a Marinha, que, de novo, como na Guerra da Cisplatina, o Brasil sempre teve uma tradição naval muito forte, teve uma academia naval muito forte, teve uma marinha muito, muito profissional. Então, a nossa marinha, quando tinha guerra, ela sempre fazia mais do que a parte dela, até por cima. Então, o Brasil manda a marinha, e a marinha entra pelo Rio da Prata e vai subindo Rio Paraná, Rio Paraguai, em direção ao Paraguai. E aí a gente tem a Batalha do Riachuelo. Eu, durante muito tempo, estudei História Naval. A Batalha Naval do Riachuelo é certamente, eu acho, a batalha mais decisiva da história do Brasil e a principal batalha naval da história do Brasil. Ela aconteceu no dia 11 de junho de 1865, que hoje é o Dia do Marinheiro. Não, desculpa, não é o Dia do Marinheiro, é o Dia da Marinha. O Dia do Marinheiro é 13 de dezembro. É o Dia da Marinha, e é por isso que a Praça 11 se chama Praça 11, tá? A Praça 11, o nome dela é Praça 11 de Junho, que é o dia da Batalha de Riachuelo. E o que foi a Batalha de Riachuelo? A Marinha Brasileira toda, ela entrou pelo Rio, e ela estava subindo o Rio em direção ao Paraguai, e também para impedir o Paraguai de sair. A ideia era bloquear o Paraguai. Que o Paraguai ficasse bloqueado para justamente não poder receber arma, reforço, comida, nada. Né? Sufocar o Paraguai. Então esse era o trabalho da nossa marinha, né? Bloquear o Paraguai nessa etapa ainda que o Paraguai estava na iniciativa. E aí a nossa marinha estava ancorada na cidade de Corrientes, hoje na Argentina, que fica perto do Paraguai, mas ainda é Argentina. E aí o Solano Lopes manda uma marinha improvisada, porque o Paraguai não tinha marinha de guerra, o Paraguai tinha um navio de guerra, todos os outros eram adaptados, tudo, para fazer um ataque surpresa, tudo ou nada. Porque na cabeça do Solano Lopes, e com razão, se ele não conseguisse se ele não conseguisse sair para o Atlântico, se ele não conseguisse furar o bloqueio, ele não ia ter o que fazer. Então ele manda todo mundo para atacar a Marinha do Brasil de surpresa. E nós somos pegos de calça na mão. Mostra que o brasileiro é um relapso, é um condescendente, é um inconsequente, porque a gente estava com a nossa marinha toda
a poucas léguas do inimigo, no meio de uma guerra, e estava todo mundo tomando café da manhã de boa, tranquilos, navio ancorado na curva do rio, tudo sossegado. Quando, de repente, aparece toda a Marinha Paraguaia. Vamos lembrar, Marinha Paraguaia eram todos os navios que eles tinham com metralhadora, tudo, mas era um navio normal, né? Não é navio de guerra. Os nossos eram de guerra. E aí, nós somos pegos com as calças na mão. E os paraguaios já chegam atirando. E era também um lugar que tinha mata nas margens do rio. Então, tipo assim, durante a noite, os paraguaios tinham colocado canhão escondido na mata também. Então, de repente, a Marinha Brasileira acorda e está recebendo tiro do meio do mato. Tudo que é lado. E estão vindo vários navios cheio de paraguai desesperado, de espada na mão, atirando. Nessa hora, a gente deu uma grande sorte, que eu não sei se é sorte. Eu um dia quero escrever sobre isso, que o plano dos paraguaios era chegar aos navios deles, parar do lado dos nossos navios, lançar um gancho de abordagem, que é aquele negócio de pirata, sabe? De pirata do Caribe. Lança o gancho prende os navios juntos, os paraguaios pulam no navio e matam todo mundo e tomam o navio. Né? Esse era o plano paraguaio e tinha tudo para dar certo. Era pegar a nossa marinha de surpresa, tomar os navios e aí descer o rio com eles, tocando terror. Talvez aparecer em Buenos Aires tocando terror e sair para o mar e pegar reforço. Então esse era o plano paraguaio. Pegaram a gente de calça na mão. Mas teve um problema. Alguém esqueceu de trazer os ganchos de abordagem. Não acredito. Os navios não tinham gancho. Então, eles passavam perto, os paraguaios pulavam e daqui a pouco separavam de novo. E aí tem que voltar mais uma vez. Então, nesse esquecimento, talvez eles tenham perdido a guerra. Olha. Mas, mesmo assim, foi uma batalha desesperada que durou o dia inteiro, porque estava num rio, o rio era raso, os navios brasileiros eles tentavam pular fora e eles batiam no fundo, emborcavam. Então, tipo assim, vários navios brasileiros ficaram... Como é que é a palavra, Natália? Ficavam... Não é atolado, é... Oh, meu Deus do céu. Mas é isso, ele batia no fundo, ficava e ficava torto, assim. Sei. E aí não se mexia mais. Aí, tipo assim, e aí vinha Paraguai nadando da margem e subia no navio. Aí passava o navio paraguaio, o Paraguai pulava. Então, no deck dos navios brasileiros, teve luta de arma branca o dia todo. A tripulação ficava lutando, eles ganhavam dos 10 paraguaios que tinham pulado no navio, e daqui a pouco pulava mais 10. Encalhado. Vindo canhão. Encalhado, o navio encalha. Encalhado, isso, pelo amor de Deus. Então, vários navios brasileiros encalharam e viraram alvo fácil. Só que também a sorte é que os paraguaios não queriam afundar os navios. Eles queriam só matar todo mundo para tomar os navios para eles. Até que o almirante brasileiro, que era um português, chamado Almirante Barroso, também é bem famoso na história, Almirante Barroso. O chefe dele era o Tamandaré. O Tamandaré era o comandante em chefe da Marinha. O Barroso era o comandante ali no local daquela batalha. O Barroso tem uma ideia que ele não está conseguindo vencer, ele não está conseguindo vencer os paraguaios. Ele decide abalroar os navios paraguaios. O que é abalroar em termos de batalha naval? É o seguinte, antigamente, antes de você ter pólvora, quando você inventa pólvora, batalha naval é um navio longe do outro atirando com canhão. Né? Yes. Com pólvora, os navios não chegavam perto muito. Na Segunda Guerra Mundial, teve batalha naval que os navios nunca nem se viram, porque era só avião. Mas antigamente, quando a batalha naval era remo, a única maneira de você afundar o navio do inimigo era você fazer assim nele. Ele estava aqui, você vinha e pegava ele pelo meio. Sei. Você entendeu? Era uma dança. Era uma dança. O navio estava aqui navegando, vinha outro e eles ficavam manobrando
para ver, tipo assim, quem conseguia cortar o outro no meio. E quando o outro entrava, a proa do navio, que é a frente do navio, era de metal, ela literalmente cortava o outro navio em dois e o navio afundava. Isso não se fazia em batalha naval há 500 anos, por causa do canhão. E aí esse português doido fala, gente, aqui a gente está ferrado, a gente está encalhado e a gente está todo mundo muito perto. Então aqui dá para fazer isso. Essa porra que ninguém faz há 500 anos, eu vou puxar uma tática naval que ninguém usa há 500 anos, porque nessa situação específica vai ser a única que vai resolver. E resolveu. Foi uma sacada totalmente louca e brilhante. E aí, fim da tarde, a Marinha Brasileira encalhada, ferrada, lutando a tarde inteira. Os poucos navios brasileiros que ainda navegavam começaram a balroar os navios paraguaios e eles passavam neles que nem manteiga. Por quê? Porque os navios brasileiros eram navios de guerra de verdade, de metal, encoraçado. E os paraguaios eram navio normal, de passeio, sei lá. Era um navio que eles arrumaram. E aí, o almirante Barroso tem essa sacação, afunda 3 navios paraguaios e os paraguaios dão meia volta e voltam para Assunção com o rabo entre as pernas e o almirante paraguaio é executado em praça pública por ter fracassado. Então o Lopes não era boa pessoa também. Mas, não era flor que se cheire, como diria minha avó. Não era flor que se cheire. Era um ditador mesmo. Em suma, essa batalha foi... Eu acho que ela é maravilhosa porque ela exemplifica muita coisa sobre o Brasil. É que a gente é fundamentalmente rico, a gente tinha a melhor marinha, o melhor material. 2, a gente é preguiçoso e condescendente, porque a gente se deixou ser pego de surpresa quando não deveria. E 2, é que na hora H a gente dá um jeito, vem uma coisa, tem uma ideia louca. E resolveu. E essa batalha, ela é a mais decisiva da guerra, por quê? Porque ela acaba com a primeira fase da guerra em que os paraguaios estavam com a iniciativa. Né? Até Riachuelo, os paraguaios estavam fazendo e acontecendo. Depois de Riachuelo, a iniciativa passa a ser do Brasil. E você vê que eles não tinham mais como vencer. Esse é o ponto. Depois de Riachuelo, que todos os navios que eles tinham acabam, eles não tinham mais como sair ao mundo. Eles estavam isolados e cercados. Então, era só uma questão de tempo até eles perderem a guerra. Então, essa que foi a coisa. Em 6 meses de guerra, já ficou claro que o Paraguai não tinha como ganhar. Só que não tinha perdido ainda. E tipo assim, esse é o momento que uma diplomacia mais humana e mais inteligente já teria talvez evitado o conflito. Claro. Mas o Tratado da Tríplice Aliança exigia que a guerra tinha que continuar até tirar o cara do poder. E que até o fim. Tinha que ir até o fim. Aí os exércitos da Tríplice Aliança vão avançando por terra e vão avançando pela água. O Uruguai mandou poucos soldados que logo saem. A Argentina também manda pouca gente que logo sai. Acaba virando uma guerra, de fato, entre Brasil e Paraguai. Até que a gente chega em Humaitá. Famoso Humaitá. Aqui, Botafogo, é bem interessante, porque Botafogo tem muito nome da Guerra do Paraguai. Por exemplo, Humaitá, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, e é um nome que tem em vários lugares do Brasil, era o nome da fortaleza do Solano Lopes, que guardava a entrada do Paraguai. Olha só. Entendeu? Para você vindo, subindo o rio, para você entrar no Paraguai, a primeira coisa que tinha era a fortaleza de Humaitá, que tinha uma corrente gigantesca bloqueando o rio. Aí você parava lá, era tipo alfândega, falava, eu sou fulano, quero ir até Assunção. Aí eles abriam o rio e você entrava. Sei. Então, a fortaleza de Humaitá era a primeira fortaleza, era quem guardava o Paraguai. O Paraguai. E no dia 19 de fevereiro, que também é rua aqui em Botafogo, no dia 19 de fevereiro, você tem a passagem do Humaitá.
Que é quando a esquadra brasileira, a Marinha Brasileira, passa por Humaitá, levando tiro. Não é isso. Humaitá era uma área que estava fortemente guarnecida, fortemente defendida. A nossa Marinha fica lá em frente a Humaitá anos paralisada, até que finalmente no dia 19 de fevereiro a Marinha passa por Humaitá. E tinha mina no Rio também. Sabe aquelas minas que boia, que se encostam? Então tinha tudo isso. E aí a nossa Marinha finalmente passa por Humaitá e invade o Paraguai. É a passagem de Humaitá. Outra batalha importante, eu estou só dando assim aqueles nomes que a gente mais lembra. Claro, é a batalha de... Gente, me deu um branco agora. Batalha de Tuiuti, isso. A batalha de Tuiuti foi a maior batalha do continente sul-americano e ela acontece no dia 24 de maio. E ela também é um nome de rua bastante aí. Tem muita rua, 24 de maio. É pela batalha de Tuiuti, que você vê, é bem parecida com a batalha de Riachuelo. Tuiuti era o nome do acampamento das forças brasileiras na margem do rio. Sei. E o Paraguai faz um ataque surpresa ao nosso acampamento para tentar pegar a gente de calças na mão. É uma batalha que dura o dia inteiro, até que as forças brasileiras elas conseguem rechaçar o Paraguai. 50 mil pessoas. Cara, o que eu acho incrível de batalha, Fábio, é que você imagina. Todo mundo já viu uma briga de rua, né? Sei lá, 5, 10 caras. Você imagina 50 mil, cara. Você imagina um acampamento onde estão acampados 25 mil caras. E aí, de repente, outros 25 mil caras caem do nada em cima deles. Todo mundo a pé, todo mundo armado, um para cima do outro. Foi a maior batalha campal do continente sul-americano. 50 mil homens envolvidos. E Mas novo, o Paraguai tinha tanta gente assim, Alex? Tinha. Porque, na verdade, veja, não é nem que o Paraguai tinha tanta gente assim, é que todo mundo era soldado. Essa também é uma grande questão. O Paraguai ele ficou isolado muito tempo porque ele tinha medo de ser invadido pela Argentina. Então você já tinha um serviço militar mais desenvolvido para ficar mais preparado para combater essa ameaça. Então, eles até tinham um exército maior. Mas mesmo isso não foi o que fez a diferença, porque ao longo de 5, 6 anos de guerra, todo mundo foi sendo recrutado para o exército. Né? Não teve ninguém que não lutou nessa guerra. Então, essas foram as duas batalhas mais importantes da guerra. A do Riachuelo no Rio. Riachuelo, perdão, e a do Tuiuti. E a do Tuiuti. Tuiuti, é como a escola de samba. Isso. E as duas foram a gente na defensiva. A gente estava parado, tomamos golpe. Eles fizeram um ataque surpresa e foram rechaçados. Aí, beleza. Aí, na etapa final da guerra... Nesse caso do Tuiuti, porque no Riachuelo, o Brasil era muito superior e quase se ferrou porque deu mole. No do Riachuelo, foi pau a pau, né? No do Tuiuti, foi pau a pau. Sim, no Tuiuti foi muito mais disputado, a gente estava mais alerta, não foi tão pego de calças na mão. Mas é isso, a gente estava num acampamento do lado de fora do país, a gente estava a um palmo do Paraguai, indo invadir, e os caras fizeram o último ataque para tentar impedir a invasão. E aí depois foi isso, chegou o Duque de Caxias, e ele deu um gás na campanha, ele fez uma coisa chamada Dezembrada, que foi dezembro de 1868, que ele ganhou várias batalhas na sequência, e ele chegou em Assunção. Então ele fez esse trajeto entre o Humaitá e Assunção e tomou Assunção. Chegou em Assunção na virada de 1868 para 1869. E é interessante porque o Caxias ele era um militar conservador. Então, na época do Império, você tinha gabinete liberal, gabinete conservador, e aí, tipo assim,
E o imperador ele montava e dissolvia gabinetes. Então, por exemplo, quando tinha um gabinete liberal, aí o Caxias meio que saía da guerra, porque os liberais eles não queriam Caxias. Quando entrava no poder um gabinete conservador, eles colocavam Caxias de novo. Então você tinha, de fato, toda uma política e uma troca. Tinha um controle civil da guerra, na verdade. Mas o Caxias era um político conservador e ele era, de fato, um bom militar. Ele sabia, ele fazia as coisas, ele ia lá, chegava e ganhava. Ele foi, chegou e ganhou. E tomou Assunção. E aí a gente chegou num outro problema, que é o seguinte. Quando ele toma Assunção, está no final de 1868. A guerra já tinha durado 4 anos, que era muito tempo. O Brasil estava exausto, o Caxias estava exausto, os uruguaios e argentinos já tinham pulado fora há muito tempo. E o que ele falou para o imperador, aliás, bem insolente, porque ele era bem poderoso, era um cara bem forte, dizia, olha, eu tomei a capital inimiga. Acabou essa porra. Acabou. Claro, é nosso. E o imperador dizia, não, olha, mas a gente assinou aqui um documento que a guerra não pode parar enquanto o Solano estiver no poder. E o Solano, ele fez o quê? Ele foi recuando o Paraguai adentro. Ele entrou pelo mato e foi. Então é isso, o Brasil ele tomou Assunção, mas não capturou o Solano Lopes. Puta merda, aí obrigaram a continuar a puta da guerra? Essa que é a grande questão. Aí a gente vê mais um debate. Porque, tipo assim, o Caxias, ele tem até uma frase famosa que é a seguinte, não sou capitão do mato, sou general. Porque, na época, o que era um capitão do mato? Era aquele cara cujo trabalho era entrar pelo mato, dando caça a pessoa escravizada fugida. Perfeito. Então, Caxias, eu não sou capitão do mato para entrar mato adentro para caçar uma pessoa. Eu já ganhei a guerra, venci o exército que estava contra nós, tomei a capital do inimigo, cumpri a minha obrigação de general. Perfeito. E ir caçar um homem não é coisa de general, sinto muito, estou fora. E ele saiu fora mesmo contra as ordens do imperador. E aí o imperador chama quem? O Conde Deu. Conde D. O famoso Conde Deu. Conde D vai entrar na história por quê? Dom Pedro II não teve filho. Então a herdeira do trono era a princesa Isabel. Perfeito. Que era casada com o Conde D, que era um francês. E esse, inclusive, foi uma coisa muito importante na história do Brasil, porque as pessoas gostavam muito do Dom Pedro II. Se ele tivesse tido um filho e o filho não fosse um babaca completo, a monarquia não tinha caído de jeito nenhum. Olha só. Porque, na verdade, todo regime tende a se manter, a não ser que aconteça alguma coisa errada, né? Então é isso. Se ele tivesse um filho homem e o filho homem não gerasse muita rejeição, não tinha por que derrubar. Ficava e mantinha o Pedro III. Mas ele não teve um filho homem. E por vários motivos, as pessoas odiavam o Conde D, porque achavam que ele era francês, que ele era besta, que ele era afetado, que não sei o quê. Então, é bem engraçado isso, porque, tipo assim, é óbvio que a República teve uma série de fatores, mas um dos fatores mais importantes é que, gente, você quer ser governado por esse francês, filho da puta? É esse que você quer? Porque é isso, o imperador vai morrer e vai ser esse francês. Não. Vamos inventar outra coisa. Então é isso. Você tem vários motivos sociológicos, políticos, mas não há como negar que havia uma antipatia gigantesca pelo Conde D. E o Conde D aposta erradamente que se ele for para a guerra e lutar na guerra, ele vai ficar mais popular com os brasileiros. Ele volta nos braços do povo, né? Como o povo, olha só, ele é francês, é rico, mas ele briga também, não sei o quê. Então o Conde D pede para entrar no lugar do Caxias. Mas podia ter sido uma boa tática. O Conde D foi no tudo ou nada. Não era uma ideia, não. Não era uma ideia. O problema é que Caxias não era bobo. O Caxias, ele era um político muito esperto e um general muito esperto.
O Caxias pulou fora porque ele sabia que dali em diante só ia dar merda. Ia dar merda em termos de imagem mesmo. Ele sabia que nada... Ele sabia o seguinte, mesmo se ele fizesse tudo certo dali em diante, ele só ia queimar o filme dele. É. Por isso que ele pulou fora. Mas E queimar aí, o filme dele por quê? Como? Queimar o filme dele por quê? Eu vou te contar. Você já vai entender. É que você não entendeu ainda o tamanho do problema. Ah. Aí o Dom Pedro II manda o Conde D. Só que agora, cara, é uma guerra de extermínio praticamente. Porque, veja, o exército paraguaio já acabou. Sim. Já matou todo mundo. É só o Solano Lopes que se recusa a entregar o poder, fugindo mato adentro, recrutando todo mundo. Então, de fato, é uma guerra que não é digna, não é honrosa, não tem batalha bonita, não tem batalha vistosa. É só uma entendeu? É uma perseguição mesquinha, feia, e feia também por quê? Porque não tinha mais adulto, cara. Tem uma batalha que se chama Batalha de Campo Grande, que é uma das coisas mais vergonhosas da história, que tá todo o exército brasileiro lá, comandado pelo Conde D, e chega o Solano Lopes com o exército, é a última grande batalha da guerra. Só que quando você chega junto do exército do Solano Lopes, era criança com barba falsa. Com barba Porque não falsa. tinha mais homens, os caras tinham matado, entendeu? Tinha acabado o Paraguai. E o Solano Lopes se recusava a largar o osso. Então, tipo assim, as histórias dessa batalha são terríveis, porque os soldados brasileiros que estavam lá, eles deixaram depoimento, falando, cara, foi a pior coisa da minha vida. Eu matei criança de 11 anos, 12 anos. Mas o que é que eu podia fazer? Um, que de longe eu achava que era adulto, porque estava com barba falsa. E dois, depois que chegou perto, era uma criança de 11 anos armada querendo me matar. Eu ia fazer o quê? Tem razão. Então, essa batalha, ela é uma tristeza, que ela foi um dos maiores massacres de crianças da história. A quantidade de criança que morreu, e quem matou foi a gente, foi o Brasil, foi o exército brasileiro. Ou não, na verdade, porque qual é o dilema agora? E aí a gente chega no outro dilema, que nem no fim, aquele... quem matou foi o Solano maluco. Então você vê, do ponto de vista externo, é isso. Você pode falar, peraí, não. Quem matou foi Dom Pedro, o exército brasileiro, porque também o Dom Pedro poderia ter falado o seguinte: olha só, é isso. Tomei Assunção, tomei a capital do país inimigo, botei um governo amigo aqui no lugar, foda-se esse doido aí correndo pelo mato. Dane-se ele, uma hora ele cansa. Acabou a guerra. Mas Dom nessa Pedro de um doido poderia correndo ter no feito mato, isso. né? Nessa do doido correndo no mato, o Che Guevara e Fidel tomaram Cuba, né? É verdade. Mas em suma, o ponto é o seguinte: o Dom Pedro ele teria a opção de fazer o que, inclusive, era o que o Caxias, como militar mais experiente do Brasil, recomendava. Amigo, acabou. Zerou. Perfeito, lógico. Dom Pedro não, falando não. Só acaba quando o Lopes for preso. Então, é culpa, não é culpa, não vou falar de culpa, é responsabilidade do Brasil e do Dom Pedro também. Por outro lado, é óbvio que o outro maluco lá, se fosse um líder, sei lá, você vê, a Revolução de 64, o João Goulart poderia ter lutado. Mas ele falou, cara, desculpa, eu não quero esse banho de sangue na minha consciência, eu não quero ser o cara em nome de quem morreram milhões de brasileiros. Prefiro pular fora. Dá até para argumentar que ele deveria ter lutado, tá? Eu não estou dando nisso. O ponto todo é, vários presidentes e líderes e generais ao longo da história, eles escolheram pular fora, porque falaram, cara, desculpa, eu não quero isso em meu nome. Em meu nome, não. Então, o Lopes super poderia, tipo assim, por exemplo, o governo da Bolívia já tinha oferecido asilo para ele, falou, Lopes, ó, é o seguinte, foge aqui, sai pela fronteira, você vai viver o resto da vida que nem rei na Bolívia, não tem problema. Vários governos tinham oferecido asilo para ele. Era só ele reconhecer a derrota e pular fora, sabe? Mas não, ele se recusava a admitir derrota. Ele falava, não, o Paraguai sou eu, o Paraguai morre comigo
e ia atrás e recrutava todo mundo. E ele era amado, as pessoas também queriam defender ele, não sei o quê. Então, a gente pode ficar... Eu acho que tem argumentos para os dois lados. Sim. Tem argumento para você dizer que a culpa foi do Dom Pedro, tem argumento para dizer que a culpa foi do Solano Lopes, mas a verdade dos fatos é que quem quer que tenha sido a culpa, o Paraguai acabou, cara. Tipo assim, que acabou os homens adultos, né? Sim, você vê os números. Tem alguns números que são horripilantes, do tipo... eu já vi falarem em que 70% dos homens... Outros que morreram 99% dos homens entre 15 e 70 anos, sabe? Mas a grande verdade é que qualquer que tenha sido número, na reta final, só sobrou criança e velho, muito velho, e mulher. Porque todo mundo que era homem foi sendo recrutado. E acabou que a guerra terminou quando uma partida avançada da cavalaria brasileira encontrou o Lopes. O Lopes estava com o filho dele, que era o Francisquinho, Chiquinho, uma coisa assim. E é até muito engraçado, porque o Paraguai ele estava isolado há muito tempo e estava passando fome. Então os soldados tinham assim, gente, olha, é muito fácil identificar o Solano Lopes porque ele é o único gordo. Ele é o único que nunca parou de comer, é o único que continuou a guerra inteira comendo do bom e do melhor. Então, quem você vê gordo, mata. Não interessa que roupa esteja vestindo, se está parecendo bem alimentado, você é o fulano. É o fulano. E aí ele foi, no dia 1º de março de 1870, ele foi surpreendido por um grupo de cavalaria brasileiro. O filho dele tentou defender ele, morreu também. E ele morreu laçado por um cara chamado Chico Diabo. Então, um lanceiro brasileiro capial chamado brasileiro. Chico Diabo teve a honra de matar o presidente do Paraguai e acabar com a guerra do Paraguai. E aí, 1º de março virou essa data famosa, aí, data da paz. Mas a verdade foi essa. O país... Fala. Não, o Brasil botou um governante lá, então, agora... Botou. Isso. Olha, eu vou te dizer que eu não estudei exatamente, eu não sei como foi, mas eu sei que a ocupação durou 11 anos. O objetivo era, obviamente, botar o país em pé de novo, então fazer eleição, fazer um congresso, não sei o quê. Mas a grande verdade é que foi tudo muito difícil, porque não tinha mais Paraguai, é isso. O que fizeram com ele não é nada parecido o que fizeram, né? O que fizemos, ou o que foi feito em nosso nome, não é parecido com nada que se fez na Idade Moderna, sabe? No mundo moderno de hoje. Foi um crime, assim, sem precedentes. E o tempo todo, tantos brasileiros da época, né? Os nós da época, sempre falo, né? Quem nós seríamos na época, ou o Dom Pedro da época, a gente sempre fala o seguinte, cara, desculpa, ninguém queria isso, mas se ele tivesse se rendido, nada disso teria acontecido. Ele era louco, a culpa foi dele. Então, o Brasil sempre jogou essa culpa 100% no Paraguai. E o que é mais interessante do Paraguai é que como o novo governo paraguaio foi colocado pelo Brasil. Porque, veja, quem eram os homens que sobraram no Paraguai? Eram os caras que eram anti-Lopes, que tinham fugido para o Brasil, para Buenos Aires, que estavam presos. Então, o novo governo do Paraguai e os próximos governos do Paraguai eram raivosamente anti-Lopes. Eram os caras que ele tinha prendido ou que tinham fugido do país para ele não prender. Então, isso é que é o mais engraçado. Eu acho a história uma coisa fascinante. Porque é isso. Nem eles culpam a gente. Olha que interessante. Você entende? Porque, tipo assim, quem escreveu a história oficial deles não eram os partidários do Lopes, eram os caras que odiavam o Lopes mais do que a gente. Então, eles também, quando escreveram a história no primeiro momento, botaram toda a culpa no Solano Lopes. E foi só agora, no século XX, no final do século XX, que você começa a ter não só
uma historiografia mais de esquerda, que eu falei no começo, que meio que bota a culpa na Inglaterra, que eu acho que é uma loucura, como uma historiografia também mais paraguaia, que matiza um pouco o Lopes, o que eu acho que faz algum sentido. Tipo, ok, veja, ele não era flor que se cheira, era de fato um ditador, não sei o quê, mas ele não era, sabe? Ele não comia criancinha viva, ele agia com alguma lógica, ele só era vaidoso e arrogante, como muito ditador e presidente, e ele cometeu erros de cálculo, sabe? Mas ele não era também, sabe? Ele não era o Hitler da América do Sul, como o Brasil queria pintar, sabe? Então, Entendi. o que eu acho interessante dessa guerra é que ela ainda está em combate, né? Você ainda tem essas versões todas, diferentes versões do Solano Lopes, diferentes versões da participação da Inglaterra, diferentes versões da motivação brasileira, diferentes. E repara, eu nem entrei na Argentina, não vou nem entrar, mas na Argentina foi uma guerra super complexa. Você tinha esses dois partidos, o urbano e o federalista da Argentina, se envolveram de maneiras diferentes na guerra. Algumas vezes foram pró-Lopes, anti-Lopes. Então, tipo assim, foi também um momento definidor da política interna argentina, né? Quem apoiou, quem não apoiou e quem sobrou depois. Que loucura! Mas a verdade verdadeira... Calma, que eu acho... A verdade verdadeira na verdade, desculpa, peraí. Não tem verdade verdadeira, mas um fato que sobrou, e um fato que sobrou, que eu acho que é muito importante, é que eu não acho que o sacrifício do Paraguai valeu a pena. Eu acho que nenhum país possível imaginário merece o que o Paraguai sofreu. Mas o fato é que foi a última grande guerra entre essas grandes potências sul-americanas. Se você olhasse o mapa em 1500, 1600, 1700, 1800, era super factível você imaginar que, digamos, Brasil e Argentina iam ficar lutando para sempre, que eles eram inimigos naturais, né? Se você tinha uma guerra ali de séculos. Então, para mim, é quase que milagroso o fato de que depois de tantos séculos de guerra sem fim, que Brasil e Argentina, que são as duas maiores potências regionais, eles encontraram um modo de viver no qual ambos têm o seu espaço, ambos se respeitam, ambos são rivais, mas rivais pacíficos. E desde 1º de março de 1870, que Brasil, Uruguai e Argentina e Paraguai nunca mais tiveram nem cara feio um para o outro, entendeu? Então, era uma área que teve séculos e séculos de guerra e que se pacificou depois de uma grande tragédia fora de escala de qualquer tragédia. E o Conde D voltou nos braços do povo? Não, justamente o Conde D voltou mais queimado ainda, voltou com peixe de assassino de criancinha, não ficou popular, e foi justamente isso. Ele foi os próprios, digamos, os próprios republicanos, de fato, usavam ele como argumento, sabe? Tipo assim, olha, nós não temos nada contra o Dom Pedro II, mas esse cara a gente não quer, vamos dar nosso jeito aqui. Então, não, ele nunca foi... Esse que eu falei é que ele calculou mal. Ele de fato foi à guerra, ele de fato enfrentou todos os perigos, ele de fato passou todos os desconfortos, coitado. Ele fez tudo certinho que ele tinha que fazer como comandante da guerra. É que a guerra já estava numa fase de massacre, já estava numa fase terrível. Então, é isso que eu falei. Mesmo se ele fizesse tudo certo, não tinha como ele ficar bem na fita. E foi por isso que o Caxias, que era muito mais esperto que ele, vazou antes. E agora, a saída de exército para lá devia durar meses também, né? Porque a gente fala hoje, parece que o pessoal foi 5 dias depois, chegou lá no Paraguai. Não, tem uma história maravilhosa. Calma, uma história rápida, que é da Retirada de Laguna. Tem um dos clássicos brasileiros mais interessantes, se chama Retirada de Laguna, que é de um escritor chamado Visconde de Toné, ele era brasileiro, mas ele escrevia em francês porque essa era a bestice da época. E ele era engenheiro, ele era filho de francês, mas era brasileiro, nascido aqui, e ele era engenheiro do exército. E aí, um dos projetos do governo imperial, olha que maravilhoso. Lembra que eu falei, eu quando falei que não tinha caminho terrestre pelo Mato Grosso, foi preparando essa história.
Justamente. Não tinha como chegar por terra no Mato Grosso. Então, quando os paraguaios invadiram o Mato Grosso, não tinha como o Império se defender. Porque não tinha como a gente mandar tropas brasileiras para o Mato Grosso. Porque, tipo assim, qualquer tropa brasileira, para chegar no Mato Grosso, teria que passar de navio pelo Paraguai, e o Paraguai estava fechado. Perfeito. Então, fez um projeto de tentar chegar a pé no Mato Grosso. Saindo de Campinas. Campinas, São Paulo? Campinas, São Paulo. E aí fizeram. E aí, tipo assim, esse livro do Visconde de Toné foi escrito naquela época, é um clássico da literatura brasileira. Ele era um escritor, ele estava nessa expedição como engenheiro, e ele escreveu essa história, que é a história dessa expedição. Então, eles vão a pé pelo meio do Brasil, de Campinas, tentando chegar, tipo, lá em Dourado, sabe? Nessa região. Só que não tinha caminho, cara. Não tinha rio, não tinha passagem, não tinha nada. Eles demoraram 2 anos para chegar lá a pé. Não. Porque eles tiveram que ir abrindo. Mas quando eles chegaram, a guerra já estava em outro estágio. Quando chegaram, levaram uma costa, tiveram que voltar. Porque deve ter morrido muita gente, malária, cólera. Então, cara, é uma história bizarra. E é por isso que se chama Retirada de Laguna, porque eles foram a pé. E aí ia morrendo todo mundo desistindo, fugindo. E aí morria o comandante, trocava o comandante. Quando chegaram nessa cidade de Laguna, que é no Mato Grosso, eles já eram um trapo, não tinha quase ninguém vivo, todo mundo ferrado, todo mundo doente. E aí, finalmente, chegaram os paraguaios atacaram eles. O Paraguai não atacaram fazendo bu! Aí eles saíram correndo. Mas sério, aí o cara que era o comandante, porque isso, já estava no 3º, 4º, 5º comandante, porque ia morrendo. O mundo falou, vamos voltar. Não deu certo, não sobrou quase ninguém, volta. E aí é isso. É o ponto máximo que eles chegam, é essa cidade de Laguna, e a partir de Laguna eles voltam. Então é por isso que o livro do Visconde de Toné se chama A Retirada de Laguna. Mas é incrível imaginar que para você chegar no Mato Grosso, saindo de Campinas, você levava 2 anos a pé. Porque não tinha não tinha estrada, não tinha rio, não tinha nada. Isso foi outro dia, né? Pensar que isso faz 150 anos, né? Não é nada. Você vê, por exemplo, quanto tempo que demorava para ir, sei lá, do Rio de Janeiro ou de Paraty até Minas Gerais, até Diamantina. Eram meses a pé. Porque eram picadas pequenas, era uma subida muito íngreme. Era muito difícil. Do Rio a São Paulo, quando tinha estrada, era tipo 3 semanas a cavalo. Porque tinha estrada, certinho, bonitinho. É difícil mesmo. O mundo ficou muito pequeno, muito rápido. Alex, mas é essa história. Eu quero te agradecer muito. Foi realmente uma aula muito completa e eu fiquei aqui tomado, já fiquei com vontade de ler isso que você está falando, ir mais atrás e descobrir. É tão interessante ir percebendo os nomes que estão no nosso dia a dia em 2021. Estão todos aí. A gente não faz a menor ideia de por que são esses nomes e conhecendo a história, não sendo ignorante nesse assunto é que a gente vai entender no nosso dia a dia atual. Sabendo das fofocas, filho. Sabendo das fofocas. E a gente entende muito do nosso país, né? Essa minha ideia de conversar com professores, escritores, é um pouco isso, assim, para entender a fundo quem somos nós e por que chegamos até aqui. Alex, obrigado de verdade. Não, sensacional. O pessoal já sabe os teus arroba aí, eu já botei os contatos todos. O pessoal ainda não sabe dos livros que você escreveu. Sim, deixa eu falar 2 coisas aqui para terminar. Ó, os meus 2 livros que estão em catálogo agora, um é o Atenção pela Rocco, que é sobre ouvir melhor o outro, sobre como ser uma pessoa melhor, sobre como prestar mais atenção ao outro. Tem livro, e-book, audiolivro, tudo. Perfeito. E o outro é a autobiografia do poeta escravo, que é a única narrativa escrita por uma pessoa escravizada em toda a América Latina.
né? Que loucura! Os Estados Unidos tem muito, aquele tinha 12 anos de escravo, por aí vai. Na América Latina inteira só tem essa, e no Brasil não tem nenhuma. Então eu traduzi, é muito legal, porque esse cara ele era cubano, e a realidade em Cuba é bem parecida com a nossa. Então, tipo assim, tudo que ele fala da vida dele, com muito pouca exceção, vale para os nossos avós e avós escravizados aqui no Brasil. Então, é um livro que eu acho super importante e que eu adoraria que fosse mais conhecido. Eu vou ler esse livro aí e vamos fazer um bate-papo sobre esse livro. Eu adoraria. Cara, as histórias que esse homem passou são inacreditáveis. E diz tudo sobre o Brasil. E última coisa, tipo assim, gente, quem viu isso, quem gostou disso, eu dou curso, eu vivo de dar curso, então eu tenho um site alexcastro.com.br, e se vocês forem em alexcastro.com.br/cursos, vão estar todos os meus cursos lá. Tem um de literatura do Ocidente, falando de Ilíada, Camões, Bíblia. Tem um de literatura brasileira, que a gente leu Grande Antão Veredas, Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector. Quem quiser fazer, entra no site, tamo junto. Eu já vou querer fazer esse da Bíblia, por exemplo, eu já me interesso um monte. Alex, obrigado de verdade, foi uma aula.